Você vai passar Mateus, Lucas 7. Eu creio que Deus irá falar com você de uma maneira poderosa. Lucas capítulo 7. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo. Quem encontrou Lucas 7, o verso 36. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Lucas 7, o verso 36. Vamos ler? Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-o com as lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é a qual mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dizei-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrima e enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo. Esta, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor falou fortemente ao meu coração através dessa palavra, e eu creio que Ele irá falar com você. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi convidado por um fariseu, um homem, para ir jantar na sua casa. E quando Jesus está nessa casa, a Bíblia diz que havia uma mulher. A Bíblia não diz o nome dessa mulher, e a Bíblia diz que ela era pecadora. A Bíblia não diz qual era o pecado dessa mulher, mas dá-se a entender, pela cultura da época, que era uma mulher que tinha uma vida leviana, que era uma mulher que vivia da prostituição. A Bíblia não diz isso, mas os estudiosos dão a entender assim pela cultura. E a Bíblia diz que essa mulher, ela derramou um perfume nos pés de Jesus. Ela enxugava os cabelos, os pés de Jesus ali, ela enxugando o perfume, as lágrimas, e beijando os pés de Jesus. E Simão, o fariseu, e a Bíblia vai mostrar em 3 momentos que Jesus vai até algumas casas e ele é ungido por mulheres que derramam
unguento, derrama um perfume sobre ele, sobre a sua cabeça. E agora nessa passagem, nós vemos uma mulher derramando um perfume sobre os seus pés. Outrora, lá em Marcos, a Bíblia vai falar de um Simão, o Simão leproso. Mas eu não posso dizer para você que o Simão leproso é o mesmo Simão dessa passagem, o fariseu, porque a Bíblia não dá a entender assim. Mas nós vamos focar somente nessa passagem de Lucas, do fariseu Simão. E ele então, olhando aquela mulher, beijando os pés de Jesus, chorando nos pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. E a Bíblia diz que ele então, o próprio Simão, o fariseu, disse assim: se esse Jesus aí fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ele estava como se dizendo assim: se ele fosse realmente quem ele diz que é, um filho de Deus, se ele realmente fosse um enviado de Deus, se ele fosse um profeta, ele ia ter a revelação que essa mulher é uma mulher profana, é uma mulher impura, é uma mulher rejeitada pela sociedade, é uma mulher que ele não podia nem encostar perto dela. Vai queimar o filme dele, vai queimar a imagem dele, vai danificar a reputação dele como homem de Deus. Aí Jesus, conhecendo, a Bíblia diz que Jesus disse assim: Simão, eu quero te fazer uma pergunta, Simão. Um homem, ele tinha 2 credores, 2 pessoas deviam a ele. Um devia 500 denários, 500 dinheiro, e o outro só devia 50. E nenhum dos 2 tinha como pagar. Nem o que devia 500, nem o que devia 50 tinha como pagar esse senhor. E ele então decidiu perdoar tanto o que devia 500, como também o que devia 50. E ele então pergunta, Jesus faz essa pergunta para Simão, diz assim: qual dos 2 você acha que foi mais amado? Aí Simão responde assim: aquele que foi muito perdoado, porque um devia 500, o outro só devia 50. 50 é pouco comparado perto de 500, sim ou não? É pouco. Então ele disse: aquele que foi muito perdoado, esse será muito amado. E aí Jesus disse: respondeste bem. E ele disse para aquela mulher: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas não se conformaram com isso, disseram assim: quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus diz mais para essa mulher, ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. Eu quero fazer um paralelo com a nossa vida, com a espiritualidade da igreja, e nós precisamos entender isso aqui. Eu falei para vocês, eu fiquei 1 ano afastado da igreja, e no dia que eu voltei, não me receberam. No dia que eu voltei, não me aceitaram. Sabe por quê? Porque a minha namorada, que eu encontrei no mundo, no dia que nós voltamos para a igreja, ela estava com a sainha curta, ela estava de brinco, ela estava de maquiagem, ela toda bonita, mas para o padrão da igreja, era uma pessoa que não convinha. E eu voltei todo feliz, estava voltando para a igreja. Eu decidi voltar, eu decidi, eu vou seguir Jesus, mas eu quero que a minha namorada venha comigo, eu quero que ela também conheça esse Jesus. E quando eu chego lá, o pastor me disse um monte de coisa, e uma das coisas que eu só lembro é que ele falou assim para mim: 1 ano sem ir na igreja, desviado, afastado, e no dia que eu retorno com a minha namorada, só que a namorada não no padrão da igreja, ele disse assim: ou você é treva, ou você é luz. As trevas não se mistura com a luz. E a minha namorada hoje, naquela época que foi comigo, é a minha esposa. É a minha esposa. E eu disse: meu Deus, e agora? O pastor já me deu uma bronca aqui, o pastor já brigou comigo, o pastor já me disse um monte de coisa. E eu quero Jesus. E eu quero que Jesus também aceite a minha namorada. Eu quero que Jesus também receba ela. Porque muitas vezes a gente, como igreja, a gente vê a aparência, e o problema é que muitas vezes a gente julga pela aparência, a gente condena pela aparência.
Porque quem olhava naquela época podia dizer: não, essa mulher aí não vai levar ele para o céu, essa menina aí não vai levar ele para o céu. Isso aí é um engano, isso aí é um laço. Mas eu já estava afastado. Eu não estava na igreja e fui lá no mundo buscar uma namorada, não. Eu estava no mundo, e lá no mundo eu conheci a minha namorada, e hoje esposa e mãe dos meus filhos. E eu decidi voltar. Só que quando eu decidi voltar, não olharam o meu coração, olharam a aparência, olharam a roupa. Simão estava olhando o pecado daquela mulher, estava olhando a situação daquela mulher, o passado. E quantas das vezes você se sente oprimido em fazer algo para Deus, porque aqui na cidade todo mundo conhece a sua história, todo mundo conhece o seu passado, e você diz assim: não, eu não vou pregar, não, eu não vou falar de Jesus, porque as pessoas sabem o que eu fiz, porque as pessoas vão me julgar, porque as pessoas vão me condenar. Aquela mulher, todo mundo sabia na cidade que ela era pecadora, todo mundo sabia quem ela era, mas ela não se importou. Ela foi adorar, ela foi derramar-se na presença de Jesus, ela foi se derramar nos pés de Jesus. Só que o Simão, o dono da casa, disse assim: esse Jesus não é profeta, porque ele começou a olhar Jesus a partir da concepção dele mesmo. E muitas vezes esse é o perigo, da gente olhar para as pessoas a partir de nós e olhar para Deus a partir de nós. Nós vamos ter uma concepção errada das pessoas e de Deus. A Bíblia diz que Adão estava no Éden, Adão estava nu, e ele nunca tinha percebido que estava nu. Eva estava no Éden, ela estava nua, e ela nunca tinha percebido que estava nua. Mas no dia que o homem pecou, no dia que o homem desobedeceu a Deus, que Deus está à procura do homem no jardim do Éden, porque não é o seu pecado que vai impedir Deus de te encontrar. Porque a partir do momento que uma pessoa erra, ela pensa assim: Deus me abandonou, Deus não me ama mais, não, Deus não vai vir, eu perdi a presença. Querido, a partir do momento que uma pessoa peca, ela tem um intervalo de tempo para decidir o que ela quer, se ela realmente quer viver no pecado ou se ela quer se arrepender. Quando a pessoa peca, há acusação, há condenação do diabo, para que a pessoa agora não se volte para Deus. Porque o diabo, quando você erra, ele vai colocar na sua cabeça: você pecou, você não merece, você não é uma pessoa digna, você não é uma pessoa para estar naquele lugar, você não é uma mulher de Deus, você não é um homem de Deus, você não é crente coisa nenhuma. E vem aquela opressão sobre você, e você diz: meu Deus, realmente, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais, eu não consigo, olha o que eu fiz, olha o meu erro, olha o meu pecado. Mas nesse mesmo momento de tempo, você tem a oportunidade de se arrepender, de se voltar para Deus e dizer: Deus, eu errei, Senhor, eu não quero viver essa vida de pecado, Senhor, eu não quero ser escravo do pecado, Senhor, eu não quero ser dominado pelo pecado, Senhor, eu não quero viver errando. Só que muitas pessoas, nesse momento de intervalo de tempo, quando elas erram, elas acabam se deixando ser influenciadas pelo diabo. Adão, quando ele errou, ele foi se esconder de Deus, porque agora ele estava olhando para Deus não mais com os mesmos olhos. Quando Adão, antes de pecar, ele estava nu, bispo, e ele não sabia que estava nu, sabia, só que ele não sabia no sentido de maldade. Por quê? Porque quando ele olhava para Deus, ele se via. Quando ele olhava para Deus, ele via pureza. E quando ele olhava para ele, ele via pureza, ele não via malícia. Uma criança pequena, você pega uma criança de 3, 4 anos, ela não tem a malícia de andar na rua sem roupa, é ou não é? Eu tenho foto minha que eu não tenho coragem de mostrar para ninguém. Eu com 4 anos de idade, no cavalinho de madeira sem roupa, eu disse: mãe, como é que só deixou eu tirar uma foto dessa, mãe? Ela dizia: você não tinha vergonha? Eu falei: agora eu tenho.
Meu Deus, 4 anos de idade, esse menino sem roupa, cadê a cueca desse menino? Vocês não botaram a cueca em mim para tirar uma foto? E eu na alegria, numa felicidade para tirar essa foto, eu olho, tá lá escondido, debaixo de 7 chaves. Ninguém vê. A gente não tinha essa maldade, tinha? Não tinha. Só que hoje a gente já tem, não é? A gente já tem a vergonha, a timidez, tem que ter mesmo, tem que ter. Senão não está bem da cabeça não, se não tiver, tem alguma coisa errada. Mas quando se trata de Deus, Adão não tinha vergonha, porque ele olhava para Deus, e quando ele olhava para Deus, ele se via. Quando ele olhava para Deus, ele olhava para ele não via malícia, ele via pureza. Ele olhava para Deus e olhava para Eva, e ele não via malícia, ele não via imoralidade. Mas quando ele pecou, agora ele não estava mais olhando para Deus, ele estava olhando para ele mesmo. E da visão que ele tinha dele, de pecador, de errante, ele começou a olhar para Deus como mal, como perverso. Eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu estava com medo do Senhor, medo de Deus. Qual foi o mal que Deus fez para Adão? Deus sempre só fez o bem para Adão. Por que ter medo de Deus? Por que ter medo de Deus? Qual é o mal que Deus quer fazer para a gente? Só que quando eu olho para Deus a partir de mim, eu vou começar a ver Deus como injusto, como um Deus mau, como um Deus que não me ama, como um Deus que se esqueceu de mim. Quando Simão olha para Jesus, ele não olha para Jesus a partir de Jesus, ele olha para Jesus a partir dele, a partir daquela pecadora. E ele diz: esse cara não é profeta não, esse daí não é homem de Deus não, porque ele não sabe nem quem é essa mulher. Ele olhou para a aparência. E quando nós olhamos para as pessoas assim, nós corremos um sério risco. Paz, o bispo não conhece aquele irmão que subiu lá para cantar não, viu? Se o bispo conhecesse aquele irmão que subiu lá, que um dia está na igreja, outro dia está na festa, outro dia está no mundo, não sabe que. Se o bispo souber do passado desse irmão aí, quantas pessoas te julgam pelo passado? Quantas pessoas falam: fulano, o pastor não sabe do passado dele. Porque as pessoas estão presas no nosso passado, e elas não sabem que agora, em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura, amém? Diga comigo, diga: em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Diga: o meu passado passou. Deus, Ele não está olhando para o seu passado. Deus, Ele não está olhando para o meu passado. Deus, Ele não está preocupado com o nosso passado. Deus não está preocupado com o que você fez. Agora, qual é o problema, bicho? O problema é que a gente começa a olhar com os olhos humanos. Como é que Deus usa uma pessoa daquela? Você já pensou isso? Como é que Deus usa aquele caba? Moço, acho que Deus não sabe quem é aquele cara não. Treiteiro. Aquela mulher, Deus não conhece não. Eu já vi ela com tanta coisa errada, e agora Deus está usando? Não é Deus não, viu? Ali não é Deus coisa nenhuma. Aquele homem, rapaz, ali não é Deus não. Porque essa concepção que muitas pessoas têm, elas começam a olhar até para Deus com essa concepção, porque elas começam a olhar para o pecado das pessoas. E a Bíblia nunca nos chamou para olhar ou ficar apontando o dedo para as pessoas. A Bíblia diz: antes de você tirar a trave, o cisco do olho do seu irmão, tira uma trave, um toco de lenha que está no seu olho. A Bíblia não nos chama para ficar julgando pessoas. E a Santa Ceia é para isso. A Bíblia diz assim: examina o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para ficar olhando o seu pecado, o seu erro. Ou eu estou com vergonha e o bispo... Irmão, não. Quem tem que se examinar é você. É eu que tenho que me examinar. A Bíblia diz: examina o homem a si. Nós que temos que olhar e dizer: meu Deus, eu preciso mudar. Meu Deus, eu tenho andado falho, eu quero. Porque muitas vezes a gente fica só olhando para os outros, para as pessoas. Isaías capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Isaías dizia assim, no capítulo 5, antes de ter um encontro com Deus, Isaías dizia, o profeta Isaías dizia: ai do pecador, ai da prostituta, ai do mentiroso, ai dessa nação, ai desse povo. E quando ele estava dizendo ai, é que ele estava dizendo: coitado de vocês, vocês não sabem o que espera para vocês. Quando ele estava dizendo ai de vocês, ele estava dizendo: vai tudo para o inferno.
Aí no momento, a Bíblia diz, Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o trono do Senhor. E quando Isaías está diante do trono do Senhor, sabe o que Isaías disse? Ai de mim que sou um homem de lábios impuros, ai de mim que sou um homem pecador. Isaías disse, ai de mim. E tem hora que a gente fica, ai de fulano, ai de ciclano, deixa estar, Deus não é brinquedo, ai de ciclano, ai de Beltrano. E muita gente esquece de nós. Ai de mim, ai de mim. Isaías disse, ai de mim. E o anjo do Senhor veio e perdoou ele. O povo estava condenando aquela mulher, o povo estava julgando aquela mulher. E Jesus disse assim, Simão, um homem tinha duas pessoas que devia a ela. Um devia 500 e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. E ele então perdoou os dois. Qual que foi muito amado? Aquele que foi muito perdoado. Diga assim comigo, diga, quem é muito perdoado, diga, é muito amado. Deixa eu perguntar para você, Deus te perdoou pouco ou muito? Você fez pouca coisa errada ou você fez muita coisa errada? Se a gente for botar na conta, a gente errou um bocado, vou botar na conta, você fala, rapaz, eu cometi muita coisa ruim. E muitas vezes o diabo usa isso para te condenar, para te julgar, para dizer, é pecador, é falho. Mas Jesus não está olhando para isso. Jesus está olhando a possibilidade da pessoa se render e querer o perdão. Quem é muito amado é muito perdoado. Se você está aqui nessa noite é porque você é muito amado e Ele muito te perdoou. E você precisa entender isso, querido. Você precisa entender que Ele te ama muito. Deus não te ama pouco. Deus não me ama pouco, Deus me ama muito, porque Ele muito me perdoou. E eu dizia, Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu dizia, Deus, eu errei tanto, Senhor, eu falhei tanto, por que o Senhor me escolheu? Por que a mim, Senhor? Tantas coisas de errado que eu já fiz, tantas coisas de errado que eu já cometi, Senhor, tantas coisas que eu tropecei, Senhor, mas por que o Senhor me escolheu? E nunca foi mérito, querido. É quem muito é amado, muito é perdoado. E você precisa entender isso. Ele te escolheu e te perdoou porque Ele te ama demais. Por isso que você na presença de Deus, você precisa ser extravagante. Por isso que agora eu não tenho mais vergonha de dançar na igreja, mesmo não sabendo dançar, mesmo sendo todo duro, mesmo sendo um homenzinho torto, eu não tenho vergonha de dançar na presença de Deus, porque Ele muito me amou. Eu não tenho vergonha de pular na presença de Deus, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, porque Ele muito me amou. Ele muito te amou e Ele muito te perdoou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não deixe o pecado, o diabo, as pessoas te condenar pelo que você fez. Não deixe, meu irmão, seja livre nessa noite da condenação. Isso está te prendendo, está impedindo de você se lançar. Porque eu errei, bispo, porque eu pequei. Jesus está ligando para isso aonde? Jesus quer saber se você está nos pés dele se derramando. Jesus disse assim, Simão, eu entrei na tua casa, você nem lavou os meus pés. Quem está apontando o dedo para você nunca lavou os pés de Jesus. Quem está te condenando, te julgando, pode ser um religioso, uma religiosa, que nunca lavou os pés de Jesus, nunca foi para um evangelismo, nunca trouxe ninguém para a igreja, nunca. E está te condenando, e você está deixando essa pessoa te condenar. Jesus disse, eu entrei na sua casa, Simão, você nem meus pés lavou. Por quê? Era a cultura da época, não tinha asfalto, as pessoas andavam descalças ou de sandália, e os pés ficavam sujos. Quando você entrava numa casa, primeira coisa que fazia, o dono da casa lavava os pés da pessoa que estava recebendo. Deixa eu lavar seus pés aqui. Lavava os pés da pessoa, dava um beijo no rosto, era costume, ósculo santo, um beijo no rosto, homem com homem, beijava no rosto, ósculo santo. E deixa eu só resumir aqui sobre o beijo para você entender. Quando o sacerdote, ele era visto pelas pessoas, o sacerdote era o pastor na época. Quando o sacerdote era visto, as pessoas beijavam o sacerdote no rosto, davam um beijo no sacerdote, reconhecendo, você é um instrumento de Deus para levar as minhas causas a Ele. Beijava no rosto.
Mas quando as pessoas encontravam um profeta, aquele que era a boca de Deus para o povo, aquele que trazia a revelação, aquele que trazia misericórdia e juízo, aquele que Deus usava para revelar coisas, para poder trazer sentenças, quando as pessoas encontravam o profeta, sabe onde elas beijavam? Na mão. Eu sou de um tempo que a gente tinha madrinha e padrinho, e aí quando ia dar a bênção para o padrinho e para a madrinha, era assim, ó, benção meu padrinho, aí um beijo na mão. Ele beijava minha mão, eu tinha que beijar. Não sei se vocês é desse tempo ou se tem esse hábito, beija na mão. Tem filhos que é assim. Então quando encontrava um profeta, não beijava no rosto do profeta, beijava na mão do profeta, reconhecendo você é um profeta de Deus. Agora o rei, quando uma pessoa estava na presença do rei, sabe onde é que ela beijava? Os pés. Ela se ajoelhava diante do rei e beijava os pés do rei, reconhecendo que você é rei. Jesus disse: você não me deu um beijo nem no rosto, você não me reconheceu nem como profeta. Mas essa mulher, da hora que eu cheguei, ela não cessa de beijar os meus pés. Ela estava dizendo: o Senhor é o meu rei. Ela estava dizendo: o Senhor é o Deus da minha vida. Ela estava ali os pés de Jesus, beijando os pés dele e dizendo que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Ele é rei, querido. Ela estava ali beijando os pés dele. Ela estava ali se derramando na presença dele. Ele deu um beijo no rosto. Você me deu, seu irmão. E essa mulher está aqui beijando os meus pés. Aí Jesus disse assim para a mulher: filha, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas disseram assim: quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse? E Jesus, para poder mostrar que ele não só tinha o poder de perdoar pecado, disse assim para ela: a tua fé te salvou. Quem muito é perdoado, muito é amado. Deixa eu dizer para você, Jesus nessa noite quer que você entenda que ele já perdoou os seus pecados. E se você falhou, ele está aqui nessa noite para perdoar os seus pecados. Mas não seja um Simão da vida, que fica olhando até para você e dizer: eu não mereço. Não, irmão, é por você não merecer, é por você não dar conta que ele vem e te perdoa. Para você continuar no erro, para você continuar no pecado, não. Porque quando você é perdoado, quem é muito perdoado muito ama. Quem é muito perdoado não tem como não amar a Deus. Quem é muito perdoado, muito vai amá-lo. Vocês veem esses obreiros, esses missionários, e você pergunta assim: ganha quanto, bispo, para estar em pé aí na igreja? Vocês ganham quanto? Quanto é que vocês ganham, os obreiros? Só o amor de dinheiro. Ganha quanto de dinheiro? Dinheiro. Como é que toda semana vocês estão em pé aí para ganhar nada? Sabe o que é isso? Quem muito é perdoado, muito é amado. Eles amam tanto Jesus que eles estão aí para ajudar vocês, para servir vocês no que vocês precisarem. É eles que estão na rua evangelizando, falando do amor de Jesus. Ganha quanto para estar na rua? Não ganha nada. Porque quem é muito perdoado, muito é amado. E você precisa entender que ele já te perdoou, que você é amado por ele. Você precisa se sentir importante. E não só te perdoou, ele morreu na cruz para te salvar. Amém? Porque ele não olha a tua aparência, ele não olha a tua condição financeira. Deus vê além da aparência. Enquanto o homem, as pessoas estão olhando para você através da aparência, Jesus vê o teu coração e vê o desejo sincero de servir a Ele. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê o nosso desejo sincero de não viver no pecado, na vida errada. Quando Jesus olha para nós, Ele vê o nosso desejo sincero de nos derramar na presença dEle, queridos. E você precisa entender isso. Jesus te ama. Diga para a pessoa que está do seu lado: diga: Jesus te ama. E eu quero dizer para você, e não é pouco não, viu? Não é pouco. Para de ficar preso no que você fez, meu irmão. Para de deixar o diabo ficar te acusando. É pecador. Eu era pecador, porque agora eu sou amado, porque agora eu sou perdoado. Era uma mulher desvalorizada diante da sociedade, mas Jesus veio dizer para ela: filha, perdoados estão os teus pecados. Jesus está aqui nessa noite para dizer para você: você está perdoado. Não importa o que você fez,
Não importa a gravidade, o tamanho do seu pecado, você está perdoado. Diga assim comigo, diga: eu estou perdoado. Se sinta perdoado, meu irmão. Se sinta perdoado, minha irmã. Tenha liberdade na presença dele, porque quando você não se sente perdoado, você fica assim na igreja, ó. Você vem para a igreja, em vez de você se alegrar, você fica triste. Eu digo que eu já vivenciei isso. Eu vinha para a igreja e dizia: meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, não dava nem vontade de bater palma, não dava vontade de dançar. E aí tem gente que não vem para a Santa Ceia, sabe por quê? Eu não vou para a ceia porque eu pequei. E quem disse que a ceia não é para os pecadores? A ceia é para reconhecer: eu sou pecador, eu não vivo mais na prática do pecado, mas Ele me perdoou. A ceia é para se lembrar que enquanto eu era pecador, Ele decidiu me amar. A ceia é para me lembrar que enquanto eu era pecador, Ele decidiu me perdoar. Eu não tinha condição, mas Ele muito me perdoou. Eu errei muito, bispo. Então, se você errou muito, você é muito amado, viu? Porque você foi muito perdoado. Eu errei pouco, graças a Deus. Você pode dizer assim. Então, mas você ainda continua sendo amado. Não é muito, mas continua sendo amado. Mas Deus nos ama de uma maneira incondicional. Você pode dar glória a Deus por isso? Será que você se sente amado por Deus? Se você se sentir amado por Deus, você não vai reclamar da vida. Se você se sentir amado por Deus, você não vai se importar com o que as pessoas pensam ou falam de você. Se você se sente amado, você não vai se importar com o que as pessoas pensam de você estar na igreja, ou de você servir a Deus, ou do que as pessoas estão falando, porque você sabe que Ele te ama. Se você é muito amado, você não vai se importar com o seu passado. Você não vai deixar o seu passado deixar você ficar preso, porque você sabe: Ele me perdoou e escreveu uma nova história. Ele está te dando uma chance de você entender que você é amado. Olha para Deus não a partir de você. Olha para Deus não a partir do bispo. Eu vou olhar para o bispo e vou olhar para Jesus. Não, olha para Jesus. E começa a ver o quanto que Ele te ama. E começa a ver que mesmo você falhando, Ele não desistiu de você. Ele não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. E Ele está aqui nessa noite para trazer restauração, para trazer perdão e para poder te levar um nível de santidade que você nunca viveu na sua vida. Amém? Fica de pé que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Os que te criticam, os que falam mal de você, nem na igreja hoje está aqui. E você está aqui. Se Jesus estivesse aqui, ia dizer para eles: uai, você fala mal dele, você fala mal dela, mas domingo passado que o bispo estava pregando, ele estava lá na igreja. E você, que nem para a igreja me adorar foi. Mas vocês estão entendendo? Começa a entender que Jesus te ama. Não começa a ter uma concepção de Deus, do que as pessoas pensam de você, do que as pessoas vão achar de você. Não importa o seu erro, não importa o seu passado. Nós como igreja não estamos aqui para te condenar, para te julgar. Estamos aqui para dizer para você: pecado é pecado e leva para o inferno. O pecado destrói e nos afasta de Deus. Mas existe um Deus que é capaz de perdoar os nossos pecados e de nos ajudar a viver em santidade. Ele nos ajuda a não mais viver em pecado, mas viver na presença dEle. Feche os teus olhos neste momento. Ele nunca desistiu de você. Você é um instrumento nas mãos dele. Você é precioso. Ele disse: eu não vim por sãos, eu vim por doente. Talvez você se sente indigno, incapaz, até mesmo de ser um cristão. Ele não veio para os sãos. Ele veio para mim e para você, que necessitamos, carecemos do perdão dele. Feche os teus olhos. E se você pecou, se você tem vivido em pecado, peça a Deus que te perdoe. Peça a Deus que derrame o perdão dele sobre a sua vida, porque Ele nunca desistiu de você. Se renda a Ele neste momento de todo o seu coração. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus nos conhece,
desistiu de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de Você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. E ele não desiste. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de mim. Nós somos muito amados por Ele, porque Ele muito nos perdoou. Ele não desiste. Ele não desiste. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós oramos por um tempo de perdão. Ó Deus, que o Senhor possa liberar o perdão sobre os pecados dos teus filhos, meu Pai. Aqueles que estão, ó Deus, escravos do vício, que sejam libertos em nome de Jesus. Que eles sejam constrangidos pelo teu amor. Ó Deus, que o teu amor constranja, meu Pai. Pai, em nome do Senhor, que essa pessoa se sinta perdoada nessa noite dos seus pecados. Satanás, eu te proíbo de ficar acusando este homem, essa mulher. Eu repreendo todo espírito de culpa, de condenação. Em nome de Jesus, que essa mente seja livre, meu Pai, dos traumas do passado. Que essa mente seja livre, meu Pai, das quedas. Ó Deus, que essa mente seja livre, meu Pai, ó Deus, de toda perversidade que ela já cometeu. Porque o Senhor a escolheu, meu Pai, para um novo tempo, meu Pai. O Senhor nunca desistiu dessa mulher. O Senhor nunca desistiu desse homem. E a prova viva é que eles estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Que nós somos muito amados pelo Senhor, porque o Senhor muito nos perdoou. Obrigado, Jesus, por não olhar a nossa aparência. Obrigado, Senhor, por olhar para o nosso coração e ver o desejo sincero, Senhor, de te servir. Obrigado, Jesus, por ter olhado para dentro de nós. E dentro de nós o Senhor sabe que nós sempre queremos, meu Pai, fazer a tua vontade. Que nós sempre queremos estar na tua presença. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por um tempo que o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu oro por uma igreja apaixonada pelo Senhor, que não vai ter vergonha de se derramar diante do Senhor. Que seja na casa de Simão, que seja nas ruas, que seja nas praças, que seja no trabalho. Vão dizer, tá doido? Não, é porque o Senhor nos ama. É porque nós sabemos da onde o Senhor nos tirou. É porque sabemos da onde o Senhor nos resgatou. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, muda a nossa história, Pai. Muda a história desse homem, dessa mulher. Ó Deus, que a partir de hoje os teus filhos, tuas filhas sejam instrumentos nas mãos do Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que crê diz amém. Ainda em pé, querido, nós vamos ter um momento da ceia. Bispo, quem é que pode participar da ceia? Quem é batizado? E eu não sou batizado. Fica em pé, você vai orar junto com a gente. Eles vão passar os elementos. Não coma e não beba ainda, tá bom? Enquanto eles louvam, não coma e não beba ainda. Nós vamos fazer isso junto. O universo Só se abalou. Ali estava
você pegar, feche os seus olhos. Abandonou, cessou seu respirar. Não se encontrou o filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo coração vencido foi. Declare. Ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre. Para sempre exaltado és. Para sempre adorado és. Para sempre Levante para o alto os elementos. Tem alguém que não pegou? Dê um sinal com a mão. Todos pegaram? Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, consagra esse pão, esse suco. Pai, que quando eu participar dessa santa ceia, que eu possa se lembrar do sacrifício do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Deixa eu orar por você. Pai, ó Senhor, naquela noite o Senhor disse assim: fazei isso em memória de mim. Toda vez que vocês comerem do pão, vocês estarão participando do meu corpo, que foi entregue por vocês na cruz do Calvário. O Senhor disse que toda vez que nós participássemos, meu Pai, ó Deus, do cálice, ó Deus, do vinho, está aqui esse suco de uva, que nós estaremos participando do sangue do Senhor. Pai, estamos aqui reconhecendo que o Senhor muito nos amou e entregou a sua vida para morrer pelos nossos pecados. Jesus, obrigado por ter morrido no nosso lugar. Obrigado por ter dado a sua vida em favor de nós. Senhor, que a partir desse momento que nós participamos dessa ceia, que tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, que nós possamos receber, meu Pai, em nome de Jesus. Coma do pão, se lembrando do corpo de Jesus, que foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado, e adore o Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Declare isso de todo o seu coração. Cantamos aleluia. Abra sua boca e adore. O Cordeiro venceu.
Senhor Jesus venceu. Dê um aplauso, Senhor. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde estão os teus aguilhões? Jesus Cristo venceu o diabo. Ele venceu a morte. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Aleluia. Aleluia, amém. Ainda de pé, querido. Esse é o poder do amor, o poder de perdoar, o poder que vence todas as coisas, querido. O amor de Deus por nós venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, amém? Você é muito amado, entenda isso. Entenda isso, Ele já te perdoou. Então decida amá-lo também, decida viver para Ele. Quero convidar o pastor Pedro, que fez aniversário ontem. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Dê um sinal com a mão. Tem alguém que fez hoje? Fazendo aniversário hoje? Tem alguém? Vai fazer amanhã. Só o pastor Pedro mesmo que fez ontem. Vem aqui, pastor Pedro, para a gente cantar os parabéns. Sobe aqui. Vamos cantar os parabéns. Terça-feira nós temos reuniões de mulheres. Querido, quarta-feira nós vamos ter um estudo sobre o Israel de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Israel é o relógio de Deus que antecede a volta de Jesus. A Bíblia diz: olhai para a figueira, e você vai descobrir muitas coisas que você nunca viu na Bíblia. E essa guerra que Israel está passando, enfrentando neste momento, é um termômetro da volta do Senhor Jesus. Quarta-feira nós vamos ter um estudo aqui sobre o Israel de Deus. Venha para você se aprofundar e fazer como as virgens, estar preparado. Porque depois que Jesus voltar, não adianta mais estudar a Bíblia, não adianta. Passou. Aí vai ficar: Senhor, deixa eu entrar. Os visitantes, lá no final, eu vou pedir para entregar um cartãozinho para vocês com o nosso número do WhatsApp. Salva lá, manda um oi, que a gente vai mandar mensagem de fé para você, tá bom? Bispo, eu perdi seu número. Pega o cartãozinho, salva. Não vai fazer igual o Vanderlust não, que 4 horas da manhã tá me ligando. Tive que bloquear ele tá bloqueado. Mas ele não, ainda bem que ele não fica com chip. E aí ele me ligando e eu: moço, vai dormir, deixa eu dormir. Então, mas pega lá, você vai salvar o nosso número. Ah, bispo, mas se precisar, você pode ligar. Ele só me ligava para conversar, só para dar. Quem é, Vanderlust? Não, é só para dar um oi. Falei: não, quero oi cedo não. Fica aí. E aí, pega, salva, que a gente vai estar mandando mensagem de fé. Aí o que você precisar, a gente está à disposição. Está aqui a nossa autoridade. 7.6? 7.6. 7. Eu oro a Deus para eu chegar nessa idade igual o pastor Pedro, pilotando moto, dirigindo carro. Porque, meu Deus do céu, ele roda essa cidade toda. Eu já bati o carro aqui na cidade 3 vezes. Já 3 vezes. Ele nunca bateu um carro, nunca bateu uma moto aqui nessa cidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Pedro. O Senhor continue conservando ele. Vamos orar por ele, agradecendo a Deus por esse culto e cantar os parabéns para o pastor Pedro. Pai, em nome do Senhor Jesus, leva o teu povo para casa, guardado, protegido, livra de todo mal, dê a todos uma semana de paz, uma semana de bênçãos, de vitória. Cubra os teus filhos com as tuas bênçãos, meu Pai. Está aqui o pastor Pedro. Nós queremos orar pelo teu filho, meu Pai, que está completando mais um ano de vida, meu Deus. Ó Deus, nós queremos declarar uma unção de força, de renovo, de restauração. Assim como o Senhor trouxe restauração sobre Abraão, meu Pai, conservando ele com saúde, com vida, com vigor. Faz assim também na vida do teu filho. Multiplica os anos de vida dele nessa terra, com saúde, com vigor, com força. Traz cura, traz a tua paz, a tua sabedoria, a tua proteção sobre ele. Como igreja do Senhor, nós te louvamos pela vida dele, ó Deus, e continua abençoando ele com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar os parabéns para o pastor Pedro. Muitas felicidades, muitos anos de vida. De santidade, muita felicidade, muitos anos de vida, muita felicidade, muitos anos.
Fica aqui, pastor Pedro. Estenda as mãos para cá, vamos orar por essas águas. Domingo que vem você vai trazer uma água. Nós estamos na campanha o Domingo da Transformação. A Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. E nós estamos nesse ato profético. Você vai trazer a sua água, colocar aqui no altar, e nós vamos orar. Que assim como Jesus transformou aquela água em vinho, que Ele possa fazer o poder dEle manifestar nessa água através de um ato profético. E que quem tomar dessa água na sua casa recebam cura, recebam milagre, recebam transformação pelo poder da fé no Senhor Jesus. Os obreiros evangelistas, vamos orar aqui? Vem aqui os obreiros evangelistas, guerreiro da oração. Vem todos os obreiros evangelistas, guerreiro da oração. Isso, vem os obreiros. Vamos orar aqui, pastor Pedro. Isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui consagrar essas águas que estão aqui no teu altar, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor tem o poder de trazer transformação, Pai. Assim como o Senhor transformou aquela água em vinho que faltou naquele casamento, eu não sei o que está faltando nessa casa. Se é paz, se é alegria, se é prosperidade, se é saúde, mas aquilo que estiver faltando, meu Pai, que essa água seja um condutor, meu Pai, ó Deus, daquilo que essa pessoa precisa, que essa casa precisa, que essa família precisa, e que seja melhor do que era antes. Pai, eu consagro, ó Deus, e declaro uma transformação dessas águas, que assim como o Senhor transformou aquela água em vinho, transforma essa água no teu poder, em nome de Jesus. E os que credes, amém? Deus abençoe. Você que trouxe a água, pegue aqui, pode levar para sua casa. Deus abençoe. Vem aqui, cumprimento o pastor Pedro. Nós vamos saber onde é o churrasco.